O vice-presidente da CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Cid Gomes, defende que as investigações da comissão sejam feitas de acordo com uma ordem cronológica. Reportagem de Brasília. Bruno Pinheiro. A próxima reunião da CPMI do 8 de janeiro será na terça-feira da semana que vem, com o depoimento de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Na última sessão, os requerimentos da oposição foram rejeitados. Diante disso, com uma completa repercussão, o presidente, deputado Arthur Maia, concedeu uma entrevista e diz que na semana que vem os requerimentos da oposição serão representados novamente e serão analisados com a expectativa de que sejam aprovados. Nomes como o do ministro Flávio Dino da Justiça e também do ex-chefe do GSI, o G. Dias. Diante disso, uma entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o vice-presidente da CPMI, o senador Cid Gomes, ele disse que essa representação é um direito da minoria, um direito de espernear e aguardar que esse requerimento seja aprovado a partir de agora. Eu acho que isso é assim, assegurar a minoria, vamos dizer, o que chamam aí no latim de jus esperneandi, que é o direito de espernear. Mas a CPI tem que ter um foco, tem que ter uma cronologia e tem que ter, vamos dizer assim, o prestígio do relator. O relator é como se fosse o delegado principal do inquérito. Isso é um inquérito, né? Isso é uma investigação. O vice-presidente voltou a falar ainda que é importante começar a investigar, mantendo uma linha do tempo, iniciando a investigação lá em outubro de 2022, durante as eleições, até chegar no segundo turno, quando Jair Bolsonaro não conseguiu vencer o seu adversário, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Outubro de 2022 veio antes de 8 de janeiro de 2023. Isso não é óbvio? Eu acho que a gente deve pegar fatos e personagens na linha do tempo que, segundo a linha investigatória da relatora, que deve ser prestigiada, e a linha dela deve ser prestigiada e ela pessoalmente deve ser respeitada também. A gente não pode fazer agressões pessoais. Isso é, no fundo, toda essa CPI vai estar sendo transmitida. Isso é um inquérito que não vai acontecer em sigilo, ele vai acontecer de forma transparente e qualquer cidadão vai fazer o seu juízo. A reunião vai acontecer na terça-feira da semana que vem, às 9 da manhã. A segunda reunião, na quinta-feira, que vai ouvir George Washington, o homem responsável de instalar a bomba, levar a bomba até o aeroporto internacional aqui da capital federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, então semana que vem começam as oitivas. Agora, Amanda Klein, agrada essa possibilidade de se fazer a CPI de forma cronológica, começando com a eleição do ano passado? Tiago, acho que faz todo sentido. Foi o que propôs a relatora Elisiane Gama e eles vão seguir essa ordem cronológica no grupo de trabalho exposto aí no projeto, no plano de trabalho exposto pela senadora. Por quê? Porque, segundo ela defende, a tese que ela defende, a arquitetura desse golpe, a trama desse golpe teria começado ainda no segundo turno da eleição. Talvez muito antes, né? Com toda a narrativa do governo de 4 anos, duvidando das urnas eleitorais, atacando o STF, as instituições, mas se você colocar um marco no tempo, seria o segundo turno. E aí começa com aquela operação da Polícia Rodoviária Federal, que se concentrou principalmente no Nordeste, e o mapa da votação já mostrou isso, de operações da PRF para impedir eleitores de Lula de chegarem às urnas de votação. Tanto que o Silvinei Vasquez foi chamado no dia do segundo turno pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tomou satisfação com ele. Depois ficou provado que o Anderson Torres, então ministro da Justiça, uma semana antes do segundo turno, viajou à Bahia, pediu o apoio da PRF e da Polícia Federal nessas operações. Isso tudo foi tramado. Aí você tem as tentativas de bombas, de explodir caminhão-tanque perto do aeroporto do Distrito Federal, você tem os ataques à sede da Polícia Federal no Distrito Federal, você tem os acampamentos, os QGs, golpistas, em frente ao QG do Exército. Você tem uma série de fatos que vão crescendo e transbordam, eles levam
ao 8 de janeiro. E assim é essa linha do tempo que a senadora determinou. Mas acho que seja importante também ouvir Gonçalves Dias, Flávio Dino, todos os atores que de uma forma ou de outra, obviamente não quer dizer que eles sejam culpados ou estiverem envolvidos, mas é o que o Cid Gomes fala, se é uma investigação, temos que ouvir todos. Ô, Beraldo, há muito que ser investigado, a CPI mista pode durar de 6 meses a 1 ano, é preciso organização nos temas abordados, a ordem cronológica pode ser um caminho para isso? Adriana, se a gente for na tese da Amanda, a gente pode voltar lá em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, né? Dizia que a esperança tinha vencido o medo. E aí Lula, que representava a esperança, começou a distribuir mala de dinheiro no Congresso. Aí a população viu que estava sendo roubada, trapaceada, mas mesmo assim Lula conseguiu usar a máquina para se reeleger, eleger a Dilma, até que a população disse basta e pressionou o Congresso para que fizesse o impeachment da Dilma. Veio Temer, depois veio a eleição do Bolsonaro, a população, parte expressiva da população, podemos dizer que praticamente metade da população ainda se opondo fortemente a Lula, não aceitou o resultado da eleição e não aceitou, não digo no sentido de tomar uma medida para que Lula não ocupasse a presidência depois de ter vencido as eleições, mas não aceitou no sentido de ver que o Brasil de novo ia voltar na mão dessas pessoas que tanto mal causaram ao Brasil. Quando a gente olha essas manifestações do senador Cid Gomes, assim, é uma loucura você imaginar que a gente vai fazer uma linha do tempo quando você está investigando um fato específico. 8 de janeiro, chama-se a CPMI. É claro que nós temos que partir daquele fato para que então possamos ir buscando os caminhos para entender o que levou até aquilo. Mas o que a relatora quer é começar lá de trás para ela ir montando a narrativa. Quando aconteceu, por exemplo, Cid Gomes entrou numa retroescavadeira quando estavam os policiais lá protestando no Ceará e foi para cima dos policiais. O que aconteceu? Ele levou um tiro. Quando a polícia faz uma investigação sobre aquele fato, ela não começa lá atrás. Ela não, levou um tiro. Quem estava aqui? Quem estava com a arma? Tinha autorização para ter arma? Por que o senhor pegou a retroescavadeira? O que aconteceu? Quem incentivou? Vamos lá para trás. Houve algum tipo de disputa? Aí você vai formando todo o ambiente que chegou àquele fato. Mas eles querem começar do final. Isso não existe para uma investigação séria, sobretudo quando os próprios governistas atuam para que Gonçalves Dias, então ministro do GSI, e Flávio Dino não vão até a CPI dar o seu depoimento. Isso é um absurdo, claramente. O governo não quer uma investigação séria. Amanda pediu. Ô, Beraldo, eu acho que é um plano um pouco mais complexo do que a história do Cid Gomes com a retroescavadeira. E se você parte do pressuposto, então, que o PT se elegeu com base na máquina pública e malas de dinheiro e corrupção, como é que você explica o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva? Ele se elegeu como, então? Se ele estava sem a máquina pública, afastado do governo havia muitos anos e depois de tanto tempo na cadeia, ele se elegeu com base no quê, então? Não foi no legítimo direito popular, no voto popular? E as pessoas que não aceitaram o resultado das eleições, então é legítimo que elas tenham invadido a sede dos 3 poderes, elas estavam apenas se manifestando, elas estavam protestando, porque a sua narrativa, a sua versão faz parecer isso. Amanda, em nenhum momento eu disse que é legítimo invadir prédio público e depredar patrimônio público. Em hipótese alguma eu disse isso. E me referi à forma como o PT conseguiu se manter tanto tempo no poder, às custas de centenas de milhões de reais, dados pela Odebrecht, dados pelas outras empresas que foram condenadas, fizeram acordo de leniência, estão pagando, ou pelo menos deveriam pagar, porque agora está tudo mudando, bilhões de reais de ressarcimento aos cofres públicos. O PT se manteve no poder porque houve, sim, corrupção às centenas de milhões de reais. Esse foi o modelo. E agora ele recupera, e eu não estou aqui para passar pano para os erros cometidos pelo governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro tinha toda a condição de se consolidar como uma opção melhor ao PT, não conseguiu fazer isso. Tivemos, inclusive, cena de deputada bolsonarista saindo armada às vésperas da eleição. Então, realmente criou-se um clima onde o PT conseguiu voltar ao poder com o Lula salvador da pátria. Só que Lula não está salvando nada. Essa CPMI é extremamente importante para que a gente apure o que aconteceu e que aqueles fatos não se repitam, que as pessoas não sejam estimuladas a cometer loucuras. Porque o que nós temos, que é o poder do voto, ele é suficiente para renovar 100% da Câmara a cada 4 anos. A Câmara Federal, as câmaras de vereadores, os prefeitos, o presidente da República, os governadores,
O cidadão precisa aprender a exercer este direito de uma forma correta para que ele possa cobrar, participar de maneira ativa do processo democrático.